Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pro Suzana, professora de ciências, e hoje nessa aula nós vamos falar sobre rochas e minerais. Mas antes eu quero te fazer um convite. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque toda semana a gente tem novidade por aqui. E aproveita e já deixa o seu like aqui no vídeo e ajuda o nosso canal a crescer, combinado? Agora vamos para a aula. Então vamos lá? A primeira pergunta que eu quero te fazer é: o que são rochas? Já parou e já pensou o que é uma rocha? Não vale dizer que é a pedrinha, né? Que a gente encontra no meio do caminho. Isso também é uma rocha, mas não é essa a definição que a gente quer agora. E a outra pergunta é: o que são minerais? Agora eu sei que deu um nó. Você pode até achar que mineral é a mesma coisa que uma rocha, mas não é. E eu vou te dar uma pista. Quero que você olhe aí esses elementos que eu coloquei no quadro. Nós temos ferro, nós temos cobre, quartzo, diamante. Tenho absoluta certeza que você já ouviu falar de pelo menos 2 deles. E por que que isso é uma pista? Porque eles são minerais. E aí, tá dando uma clareada? Bom, primeiro a gente vai falar o que é um mineral, depois eu te conto o que é uma rocha. Vem aqui. Minerais são materiais naturais, ou seja, compostos químicos inorgânicos, que geralmente a gente encontra em estado sólido, ou seja, duro, né? Que a gente consegue lá pegar, manusear. Então, gente, minerais são naturais, a própria natureza cria, não são artificiais. E a gente encontra vários tipos de minerais. Mas o que é uma rocha? Eu trouxe aí essa imagem linda, né? Uma montanha muito bonita, formada de rochas. Por que rochas são diferentes de minerais, professora? Porque as rochas são compostas por diferentes minerais. Então, rochas a gente diz que são agregados de minerais, ou seja, conjuntos de minerais. Algumas rochas têm um grande número de minerais na sua composição, outras têm um número menor. Algumas rochas, inclusive, têm restos de seres vivos em sua composição, o que é incrível e a gente vai descobrir. Já já eu te conto que tem rochas que têm restos de seres vivos. A geologia, que é o estudo da Terra, ela nos diz que a gente tem 3 tipos básicos de rochas e a gente vai conhecer esses 3 tipos agora. O primeiro, coloquei aí um vulcãozinho para você dar uma olhadinha. Será que tem aí a ver alguma coisa com o tipo de rocha que vamos estudar? O nome dela é magmática. Conseguiu captar a sugestão? Rochas magmáticas são formadas pelo resfriamento do magma. E aí eu vou precisar que você relembre daquela nossa aula sobre a estrutura da Terra. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui em cima o cardzinho para você clicar. Você vai pausar essa nossa aula, dar uma olhadinha na estrutura da Terra e depois voltar para cá para você entender o que eu vou falar agora. E se você já assistiu, vamos embora, vamos continuar para você entender. Olha só. Lembra que a Terra ela é formada por camadas internas? A que fica do lado de fora a gente chama crosta. Lembra que é sólida e é bem fininha. Abaixo da crosta a gente tem o manto, que é formado por rochas sólidas na parte do manto superior, aquela que fica bem encostadinha na crosta. E mais abaixo, as rochas elas estão em altíssimas temperaturas e elas acabam derretendo. E não é mais rocha, vira magma, que é rocha derretida. Tá? E no centro ali a gente tem o núcleo, mas nós não vamos falar do núcleo agora. O que nos interessa é a crosta e o manto. Pegou a informação? Muito bem. O magma, ele vai sair do manto e ele vai subir através das rachaduras que a gente tem aí no planeta Terra e pontos onde o magma consegue vazar e a gente chama aí de vulcão, tá? As rochas magmáticas, elas são formadas quando esse magma esfria, mas o magma pode esfriar em 2 regiões diferentes e por conta disso a gente tem 2 tipos de rochas magmáticas diferentes. E eu vou te dar uma dica para você conseguir lembrar o nome delas. Olha só. Quando o magma ele extravasa e vem aqui para a crosta, ele sai do manto e ele vai para o exterior. O exterior é a parte de fora do planeta, né? Então ele vem para a superfície. Exterior forma o quê?
extrusiva. Ó, combina exterior com extrusiva. Extrusiva é a rocha magmática que é formada quando o magma resfria na parte externa da crosta. Entendeu? Muito bem. E intrusiva, quem consegue entender, eu dou aí, ó, um hashtag coração verdinho da Pro para quem responder nos comentários. Se o magma ele esfria na parte externa, forma extrusiva. Quando ele resfria, em que parte ele forma intrusiva? Dê um tempinho. Se não respondeu, eu vou responder. Quando ele resfria no interior, lá embaixo da crosta. Vocês se lembram que o manto ele tem uma parte que é próxima da crosta e que é mais fria do que a parte interna do manto, né? E o que que acontece? Quando o magma ele sobe e se aproxima da crosta, ele resfria e ele pode solidificar, ou seja, virar uma rocha. E quando isso acontece sem o magma sair pelo vulcão, né? Quando acontece lá dentro, a gente chama de intrusiva, porque resfriou no interior do planeta. Sacou a dica? E vamos adiante. A gente tem aí, então, 3 exemplos: o granito, a obsidiana e o basalto. O granito é famoso porque é muito usado aí nas construções. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dele, né? O segundo tipo de rocha é a rocha sedimentar. Também o nome dá uma dica, uma pista do que é uma rocha sedimentar. Já ouviu falar de sedimentos? Sedimento é fragmento, ou seja, pedacinhos. Se a gente tem uma rocha sedimentar, e sedimentar quer dizer aí, né, tem relação com sedimentos e que tem relação com pedacinhos. Então, as rochas sedimentares são formadas por pedacinhos de outras rochas. Exatamente. Rochas sedimentares são formadas quando fragmentos de outras rochas se acumulam ao longo de milhares de anos, se compactam, né? Se juntam bastante e aí acabam colando uns nos outros e formando a rocha sedimentar. Agora, como é que uma rocha se fragmenta? Como é que a gente gera os sedimentos? A gente gera os sedimentos com o intemperismo. E o que é isso, professora? Intemperismo é um conjunto de fenômenos naturais que enfraquecem e vão quebrando as rochas. Esses fenômenos naturais são a chuva, o vento, a água de rio, a água do mar. Já ouviu o ditado? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Pois é isso mesmo. A água ela vai, com o passar de muito tempo, se chocando nas rochas e a rocha ela vai fragmentando, vai se quebrando. Isso também acontece com o vento, tá certo? Bom, e aonde entram os restos dos seres vivos aí no processo? Muito bem. Nesse acúmulo de sedimentos, algumas vezes esses sedimentos se acumulam em cima de restos de seres, de organismos que morreram. E aí nesse processo, quando os sedimentos vão se acumulando, esse ser vivo ele vai ficando preservado, os restos, né, do ser vão ficando preservados ali na rocha. E muitas vezes o que a gente tem não é o resto do ser vivo, mas sim uma imagem que fica gravada na rocha. Sabe quando você brinca de massinha? Imagina você tá lá brincando de massinha, você pega uma bola de massinha, faz assim, né? Amassa e tudo direitinho, aí você pega lá o bonequinho do Pokémon e amassa aqui na massinha. Quando você tira, tá lá a forma certinha de um bonequinho de Pokémon, né? E você, inclusive, consegue, né? Se você mostrar lá pro seu coleguinha, ele vai dizer: ah, eu sei que Pokémon é esse. Ele vai lá adivinhar qual foi o Pokémon, mesmo que você não mostre o bonequinho. Bom, alguns fósseis acontece isso, tá? A gente não tem o resto do ser vivo, a gente tem uma imagem que fica lá gravada, porque a gente teve lá os sedimentos, né, compactados em cima daqueles restos mortais. Fósseis são muito importantes porque eles permitem a gente conhecer como era a vida no planeta há milhares de anos atrás, tá certo? E o terceiro tipo de rocha é a rocha metamórfica. Metamórfica. Essa palavra te dá a ideia de alguma coisa? Te lembra alguma coisa? Lembra metamorfose, né? Você sabe o que é metamorfose? Metamorfose é a mesma coisa que transformação. Metamorfose é mudar, tá? Transformar.
Essas rochas, elas são resultado da metamorfose de outros tipos de rochas que sofreram um grande aumento de temperatura e uma grande pressão e acabaram tendo modificações. Como que essas rochas aí sofreram aumento de temperatura e pressão, professora? A gente vai ter aqui no canal uma aula que fala sobre placas tectônicas. A crosta terrestre, ela está em constante movimento. Essas placas tectônicas, elas vão empurrar as rochas para o centro da Terra, lentamente, mas vão fazendo isso. Quando as rochas vão sendo empurradas para o interior da Terra, lembra que o interior da Terra é quente? Pois é, então você já tem um aumento aí da temperatura. E também, tem uma capa de rochas em cima e faz muita pressão. Então, quando essas rochas descem, elas sofrem aumento de temperatura e pressão e podem, então, dar origem a uma rocha metamórfica. Por isso que a gente colocou ali a parte do manto, em especial o manto superior, porque se a rocha ela desce muito e atinge profundidades muito grandes no manto, ela acaba derretendo e deixa de ser rocha, passando então a ser magma. E aí, ela não vai virar metamórfica. Se esse magma voltar para a superfície, ele vai virar magmática, tá? Exemplos de rochas metamórficas são o mármore, a ardósia, muito conhecidos por causa da construção de casas, prédios, enfim. E também temos aí vários outros exemplos de rochas metamórficas. E eu criei aí um desenho muito bacana. Assim, quando você olha, parece até confuso, mas calma que a gente vai entender que é o ciclo das rochas. Sim, as rochas se modificam de forma lenta, muito lenta, mas constante. E apesar da gente não conseguir ver o processo, ele está acontecendo agora bem debaixo do seu nariz e você não está vendo. Mas isso ocorre, gente, muito lentamente mesmo, tá? E o que é, então, o ciclo das rochas? O ciclo das rochas, ele é um fenômeno que um tipo de rocha pode se transformar em outro. E eu trouxe aqui uma animaçãozinha para você entender. Vamos lá, pegando aí, começo com a rocha metamórfica. Digamos que essa rocha metamórfica sofra com intemperismo. Água da chuva, vento, mar, enfim, vai quebrando esta rocha, formando sedimentos. Esses sedimentos, ao longo de milhares de anos, vão se acumulando e podem, então, gerar uma rocha sedimentar. Agora vamos ver o inverso. Uma rocha sedimentar, por conta do movimento das placas tectônicas, acaba sendo empurrada em direção ao manto. Chega lá, tem altas temperaturas, tem uma grande pressão. Essa rocha ela pode se transformar numa rocha metamórfica. Vamos continuar. Se eu pegar uma rocha magmática, ela também pode sofrer intemperismo e os seus sedimentos podem se transformar numa rocha sedimentar. E o inverso, se a rocha sedimentar ela desce muito no manto e ao invés de sofrer metamorfose, ela derrete e vira magma, esse magma ele pode retornar, resfriar e virar uma rocha magmática. E agora a gente começa da rocha magmática para a metamórfica. É isso aí. Se essa rocha magmática ela desce até uma região do manto, onde ela não derrete, mas está quente e tem muita pressão, ela se modifica e vira uma rocha metamórfica. E se a rocha metamórfica descer muito no manto, vai derreter, vai virar magma. E se esse magma voltar à superfície e resfriar, vira então rocha magmática. Ufa! Acabamos! Foi longo, mas foi muito legal e muito divertido falar sobre as rochas e os minerais. E o que é que a gente aprendeu hoje? Aprendemos exatamente o que são minerais e o que são as rochas e vimos que eles não são a mesma coisa, tá? Os minerais são compostos naturais que geralmente a gente encontra no estado sólido e as rochas são agregados, ou seja, conjuntos, misturas desses minerais. Falamos também quais são os 3 tipos de rocha. Lembra aí comigo? Magmática, sedimentar e metamórfica. E nós vimos que essas rochas elas podem uma se transformar no outro tipo e a gente dá a esse processo o nome de ciclo das rochas. E por hoje é só. E aí, o que acharam da nossa aula de hoje? Já conseguem responder aquelas perguntinhas que eu fiz lá no começo?
Se sim, então deixa aqui nos comentários porque eu quero saber, tá bom? Aproveita e me diz também quais são os assuntos de ciências que você quer ver em uma aula. Deixa a sua sugestão e quem sabe a Pro aqui não grava uma aula especialmente para você. Que tal? Bom, obrigada por assistir, um beijo grande e até a próxima aula.